De modo que sobre estes pequenos esboços que vocês me vêm consultando, primeiro eu comecei e não recebi essa parte aqui até cerca de 1 ou 2 dias atrás lá no mato. Agora, essas pessoas Pedro está dizendo aqui como devemos ser participantes da sua natureza divina. Agora, cada um de nós está tentando crescer à estatura de Deus. Agora, depois de concluirmos os 7 selos, então, no tempo do toque do 7º selo ou do desatar, claro que sabemos o que é um selo, para desatar o ministério, para desatar 7 selos, e veremos isso no quadro, está desatando uma mensagem, algo que está selado. Domingo passado à noite preguei sobre a chave, e a chave é a fé. A fé segura a chave e a chave é a Escritura. E Cristo é a porta. Está vendo? Assim, a fé toma as pequenas articulações da Escritura e destranca as glórias e bondade de Deus para o seu povo. Está vendo? Assim, é a fé que segura a chave e destranca Cristo para o povo. Destranca, revela isso. Assim, hoje vamos tentar tomar essa mesma chave para destrancar a maneira de nos tornarmos um cristão virtuoso na estatura de Deus, que ser um tabernáculo vivo para o Deus vivo habitar. Lembre-se, Deus se revela em 3 maneiras. A primeira, ele se revelou numa coluna de fogo que foi chamada a paternidade. Então, esse mesmo Deus se manifestou em Jesus Cristo, em que ele edificou um corpo, fez este corpo. Em terceiro lugar, através da morte desse corpo, ele santificou uma igreja em que possa habitar. Foi Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós, o mesmo Deus. Essa é a razão porque foi chamado Pai, Filho e Espírito Santo. Não 3 deuses, 3 ofícios de um Deus. Se tão somente tivessem pensado nisso no concílio de Nicéia, não estaríamos todos confundidos. Isso mesmo, não 3 deuses, um povo não podia entender como Jesus falava com o Pai, ele e o Pai são um, bem aí está a coisa toda, simplesmente desvenda tudo, certamente. Não são 3 deuses, 3 ofícios, que é isso, Deus condescendendo à sua criação, Deus quer ser adorado, a palavra Deus significa objeto de adoração e é Deus tentando condicionar seu povo, de modo que possa conseguir dele aquilo para o que ele o criou, e ele não fez você outra coisa além de filho e filha de Deus. Se você falhou nisso, em ser filho ou filha de Deus, você errou o alvo. E errar, a palavra P-E-C-A-D-O significa errar o alvo, Então, se estou atirando num alvo, acertando no mesmo ponto a 46 metros e atiro, aponto minha arma e atiro e erro 4 ou 5 polegadas, que aconteceu? Minha arma precisa de ajuste, algo de errado, e se falho em ter fé em Deus, se falho em ser cristão, Deus o pôs aqui para ser cristão. Se você está desviado, volte-se, ajuste-se. É uma só coisa que pode ajustá-lo, que é a Escritura. É o Espírito Santo na Escritura o ajusta, traz direto ao alvo de novo. Isso mesmo. Agora, vamos estudar a sua palavra. Estevão disse em Atos 7, e também vamos ler isso falando a respeito, agora estamos falando a respeito de um tabernáculo de Deus. Agora, Estevão disse, vai ser um tabernáculo vivo do Deus vivo. Estevão disse em Atos capítulo 7, e creio que nós em Atos 7, começando por volta do versículo 44. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordena aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais tiveram, nossos pais recebendo-o também o levaram. Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até o dia de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó, e Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta.
O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Agora, tabernáculo, claro, um lugar aonde vamos para descansar, conseguir frescor, como o descanso do sono, assim por diante. Agora, Hebreus 10, e o versículo 5, Paulo introduz isto. Pelo que, entrando no mundo, diz sacrifício, que é Cristo, sacrifício e oferta, não quiseste, mas corpo me preparaste. O que é o tabernáculo agora? Um corpo. Deus habitando num corpo. Deus, outrora elevado, quando desceu no monte, até mesmo um novilho ou uma vaca tocassem o monte, deviam ser mortos. Deus é santo. Ontem à noite, quando aqueles anjos cobriam o rosto, os serafins santos com o rosto santo, nem sabem o que significa pecado, e eles têm de cobrir o rosto na presença de Deus, cobrir os pés em humildade. Agora, o santo Deus não podia deixar passar o pecado, de modo que nada podia tocar o monte onde Deus estava. Então Deus se fez carne e habitou entre nós, na forma de Jesus Cristo, seu Filho, sua criação. Então esse Filho deu sua vida e a célula de sangue de Deus foi rompida para que a vida pudesse sair do sangue para nós. Por meio desse sangue somos purificados e agora nosso sangue, nossa vida, que veio por viver através de desejo sexual, trouxe nossa vida ao mundo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, muda nossa natureza ao enviar sobre nós o Espírito Santo. Então passamos a ter a natureza divina de Deus. Então nos tornamos morada para Deus. Jesus disse, naquele dia conhecereis que estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Está vendo? Conhecer como Deus está em sua igreja. A igreja é para estar agora ocupando o lugar de Cristo, exercendo o seu ministério. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Todavia vós me vereis, porque eu estarei convosco, em vós, até a consumação dos séculos. Aí está vendo? Aí está, executando sua obra. Agora, Deus, a Bíblia disse aqui que Estevão falou de Salomão edificando um templo, e o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos, porque o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, e onde é o lugar do meu repouso? Mas corpo me preparaste, amém? Aí está, corpo me preparaste. Deus habita na estatura de um homem, refletindo nesse ser perfeita adoração. Deus em nós, sendo o seu tabernáculo, Deus manifestando-se. Como poderíamos ficar nisso até quase que vocês ficariam sufocados aquele calor? Notem que Deus sempre tem, em todo o tempo, refletido a si mesmo em homens. Aquele foi Deus em Moisés. Olhe para ele, nasceu líder, Cristo. Na época em que ele nasceu, houve perseguição de crianças tentando encontrá-lo, mesmo que houve com Cristo. E ele foi liberto naquela época, assim foi Cristo. Ele foi legislador, assim foi Cristo. Moisés subiu 40 dias, recebeu os mandamentos e desceu. Cristo foi para o deserto 40 dias e voltou, dizendo, ouvistes os antigos, não cometerás adultério, mas porém vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Está vendo? Todas essas diversas coisas que Deus se refletindo. Veja, José nasceu menino espiritual entre uma porção de irmãos, todos homens bons, todos patriarcas, mas quando José veio, ele era diferente, ele podia ter visão, interpretar sonho, foi desprezado por seus irmãos por causa disso, por causa da própria obra que Deus o tinha posto na terra para fazer, seus irmãos o desprezaram por isso, está vendo? E tudo estava apontando para a cruz. E veja, ele foi vendido por quase 30 moedas de prata por seus irmãos, lançado numa cova para ser morto por seus irmãos.
foi alçado daquela cova, foi e se sentou à destra de Faraó. E ninguém podia vir a Faraó, que controlava o mundo naquele dia. Ninguém podia vir a Faraó, senão por meio de José. Ninguém pode vir a Deus, senão por meio de Cristo. E quando José deixava o palácio, antes de partir, havia uma trombeta que tocava, e mensageiros corriam diante dele, gritando: ajoelhai, José está vindo. Não importava onde estivesse, o que estivesse fazendo, quão importante seu trabalho fosse, você tinha de cair de joelhos até que José chegasse ali. E quando a trombeta tocar um dia destes, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará. Quando Cristo, nosso José, deixar a glória e vir, seu trabalho não será importante. Então, todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Filho de Deus. Isso mesmo. Como vemos, vemos em Davi, como Davi, um rei rejeitado, lançado fora do seu próprio trono por seus irmãos, seu próprio filho, sentou-se no Monte das Oliveiras. Quando subiu ao topo do Monte das Oliveiras, olhou para Jerusalém embaixo e chorou, porque ali estava seu próprio povo, ao qual ele tinha servido e ensinado de Deus, e seu próprio povo o rejeitou, jogou coisas nele, cuspiu nele, zombou quando ele partiu morro acima e foi rejeitado. Quão perfeito! O Filho de Deus, 800 anos mais tarde, um rei rejeitado entre seu próprio povo, sentou-se no monte e chorou sobre Jerusalém como rei rejeitado. Que foi isto? Deus se refletindo naqueles profetas, refletindo Cristo. Então veio um que foi a perfeição de Deus, foi Deus entre nós. E desde então ele tem se refletido em sua igreja deste lado do Calvário. Assim, veja, todos estamos tentando chegar a essa morada, tabernáculo do Deus vivo. Agora, algumas pessoas, notamos aqui que ele disse: primeiro, temos fé, virtude, ciência, temperança, paciência, bondade, ou piedade e amor fraternal. Muito bem, amor fraternal, então acrescente amor. Deixe-me ler isso aqui de novo, de modo que você não deixe de entender. Agora, vamos começar no versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentei à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal caridade, que é amor. Se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Pedro está esboçando algo aqui para nós de como chegarmos lá. Agora, quero dizer isto, que há pessoas que têm uma parcela desta virtude, ciência, sabedoria, paciência e assim por diante, que nem professam ser cristãs. Agora, estamos ensinando em escola dominical, verdade? Há pessoas que têm uma parcela disso que nem mesmo pretendem ser cristãs. Mas isso não funciona. É como um pássaro preto tentar pôr penas e pavão nas asas para se tornar pavão. Ele só traz vergonha para si. Melhor ficar pássaro preto, está vendo? Quando tenta fazer isso sem ser cristão, ele está completamente fora de lugar. É como um sicômoro tentar manufaturar maçã. Ele não poderia fazê-lo, veja, mesmo sendo árvore, mas não pode manufaturar maçã. É como uma mula tentar manufaturar lã, tentar ser ovelha quando é mula, veja. Não pode manufaturar lã, não pode. Lã é um dom a uma ovelha, não a uma mula. Ela pode tentar agir como ovelha, mas ainda é mula. Assim, ela diz: bem, posso comer como ovelha, fazer isso como ovelha, não importa o que faça, você tem de ser ovelha para produzir lã. E deixe-me parar aqui um minuto. A ovelha não manufatura lã, ela tem lã porque é ovelha. Muitas pessoas tentam dizer: bem, vou tentar ser bom, tentar fazer isso. Não manufature nada, não se pode fazê-lo de uma ovelha, não se solicita, não se espera manufaturar lã. Ela dá lã e dá porque é ovelha.
E quando você é cristão, simplesmente dá o fruto do Espírito. Você não manufatura, não tenta confeccionar, não se faz passar por algo que não é. Você simplesmente se torna o que deve ser e então isso cuida do problema. Já ouvi pessoas dizerem, bem, eu lhes digo, eu me uni à igreja, realmente devia parar de mentir. Você está tentando manufaturar algo. Não se pode fazê-lo, de modo que não adianta. Não mais do que uma mula tentar produzir lá. Não pode. Ou um abutre tentando comer uma pomba, ou um abutre tentando ser pomba. Poderia imaginar um urubu dizer, sabe, sou pomba, e pôr algumas penas nele. Veja, ele simplesmente estaria todo fora de forma. Um homem que professa ser algo quando não é. Veja, não se pode fazê-lo. Não se pode dizer agora, veja, eu devo ter virtude, de modo que terei virtude, devo viver piedosamente, de modo que terei isso. Você só está tentando pôr penas, ainda que estejam ao seu alcance, todavia não se pode pôr as penas no pássaro errado, está vendo? Não funcionará. Isso só mostra que quão hipócrita esse pássaro é. Poderia imaginar um velho urubu tentando ter penas de pomba e dizer, veja aqui, veja, eu sou uma pomba, está vendo? Ora, todos sabemos que ele é urubu, está vendo? Simplesmente isso, podemos perceber que ele é urubu. Bem, agora é assim que é tentando manufaturar o cristianismo. Não se pode fazê-lo. A primeira coisa que você deve fazer é nascer de novo. Você tem de ser transformado. Está vendo? E quando é transformado, se torna uma nova criação. Agora está acertando. Você não tem que se preocupar com penas, elas cuidarão de si mesmas quando você nascer de novo. Sim, Senhor. Como sempre digo, como um porco, esfregá-lo todo e colocar um smoke, um terno a rigor. Ele vai direto a um lamaçal e se espoja. Não adiantaria nada, porque ele é porco, a natureza dele espojar-se é a sua natureza. Você tem de mudar a natureza e o demais cuidará de si mesmo. Você diz... Agora note, você tem de nascer de novo, que é ser mudado. Tem de ser uma mudança. Você diz, irmão Branham, conheço essa certa mulher aqui, ela nunca fez nada errado, é uma boa mulher, e esse tal homem, um bom homem, nunca fez nada de errado. Você sabe que ele não prejudica ninguém, não quer dizer nada. Ele pode ser um bom vizinho, mas não é cristão, até que nasça de novo. E Jesus disse, aquele que não nascer de novo, São João 3, que ele nem mesmo pode ver o reino. Agora, isso significa, ver significa entender. Você olha para alguma coisa e diz simplesmente, não consigo ver. Quer dizer que não entende. Um homem não consegue entender porque as pessoas gritam. Um homem não consegue entender porque a linguagem de um ser humano mudaria, ele falaria em língua. O homem natural não consegue ver como uma glória de Deus viria sobre os olhos do homem e ele teria visão e diria aos homens acerca de certas coisas e o que fazer, ele lhes diria coisas que estão por acontecer, determinando o que acontecerá. Como até mesmo o Senhor fez por nós aqui ontem à noite. A mente natural tenta explicar bem o que ele fez, ou o tipo de embuste que está usando, que trapaça. Ao ver um homem falando em línguas, alguém interpreta e diz exatamente a um certo membro do corpo o que fez e no que não deveria fazer. Acham que algum tipo de embuste, algo combinado entre eles, não conseguem entender isso até que esse homem nasça de novo. Então, quando nasce de novo, então ele está em linha de companheirismo, porque é uma nova criação. Aquele velho caráter desconfiado e cético que ele tinha está morto. Agora, ele é uma nova criação. Veja, ele não tem de acrescentar nada. Agora, porque será acrescentado automaticamente? Note, necessário você nascer de novo. E quando nasce de novo, não pode nascer de novo sem ter fé. Isso mesmo. Assim, veja, no meu quadro aqui tem o próprio fundamento. Fé é o fundamento de tudo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Está vendo? Ele tem de ser. E quando você é descrente da Bíblia, quando é descrente que a palavra está certa, melhor ficar atrás até primeiro crer nisto. Que é pecado. Incredulidade.
há só dois elementos que controlam o ser humano, que são dúvida ou fé. Ou um ou outro. Você é possuído por um que domina a sua vida. Só depende de quanta fé você tem, quão alto consegue subir. Mas primeiro tem de ser fé. Deixe-me ficar nesse fundamento um pouco. Agora, fé é o que você deve crer. Fé é o que? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Isto é, você já tem quando tem fé, porque é revelado em fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 11. Veja, a prova, que é isso? Que tipo de prova? Uma prova santa. Portanto, quando você diz, irmão Branham, creio que Deus é curador. Bem, se você crê nisso, então o aceita como curador, não mentindo, mas realmente crendo que pelas suas pisaduras você é sarado, não há nada que vá desviá-lo disso. É uma coisa resolvida. Agora você pode ter esperança, ficar se esquivando para aqui, para ali, mas quando tem fé, você sabe que é a prova, você já o tem. Quantos? Qualquer um que ouviu Oral Roberts esta manhã, quando eu estava pregando esta manhã Oral Roberts, eu ouvi dizer que uma coisa ou outra acerca de que havia uma fé de libertação, fazendo a oração da fé, de libertação. Ele disse, faça o seu contato, tocando no rádio, faça o seu contato. O homem estava fazendo aquilo de modo que desse às pessoas algo em que pudessem pôr as mãos. Algo, você diz, eu tenho agora, porque ele me disse para tocar meu rádio, eu tenho, está vendo? Agora, isso está bem. Mas agora, a fé verdadeira e genuína não tem de tocar nada disso. Agora, não estou condenando o irmão Oral de modo algum. Ele está fazendo um grande trabalho, um homem piedoso e, sem dúvida, considero muito Oral Roberts. Pena não termos mais deles. Mas o que estou tentando dizer é que a fé não precisa de nada. Está vendo? A fé crê na palavra de Deus. Porque a fé é por tocar? Não. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso, agora, está ali, está vendo? E a fé, como disse, não tem distância para si. A fé é agora mesmo. A fé está aqui. Agora, como se houvesse alguém. Aquele bebezinho outro dia. Aquela mãe, acerca da qual a irmã Kid e os demais falaram que teve aquele bebezinho com os intestinos para fora, sem abertura no reto, pelo qual passaram o alimento. Agora, esta senhora, ouvindo a irmã Kid e os demais testificarem, creu que se pudesse entrar em contato e eu orasse por aquele bebê. Agora, veja, Deus nos dá pessoas. Alguns de nós têm experiências com Deus tão reais que Deus se torna simplesmente como ir aqui, como falar com o irmão Neville ou alguém conheça pessoalmente. E nós, às vezes, pedimos a essas pessoas para orar por nós, o que devemos fazer. Então, se temos fé de que esse homem ou mulher que quer que esteja orando por nós, está falando com Deus, então nossa fé está agarrada, está fixada, estabelecida. Aqui, o Romano saiu ao encontro de Jesus. Eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, não sou digno, não me considero assim, mas meu filho está muito enfermo. E só diz a palavra, veja, e meu filho viverá. Que foi isso? A distância não fez diferença. Está vendo? Porque Deus é onipresente. Deus é onipresente. E em toda parte que Deus está, aí está a onipotência. E Deus, sendo onipresente, faz Deus estar em toda parte, por completo. Está vendo? Deus é exatamente tão grande na Alemanha, na Suíça, na África, neste exato minuto, quanto é aqui. Aí está. Então ele disse, não sou digno de que venhas sob meu telhado. Apenas fala a palavra. Que foi isso? Foi a fé daquele romano. Ele creu nisso. E Jesus disse, vai, teu filho vive.
Ele partiu, viagem de 2 dias. E no dia seguinte, antes de chegar em casa, ele encontrou alguns dos seus servos vindo e disseram: teu filho vive. E o romano ficou tão emocionado que disse a que horas do dia ele começou a melhorar. Em que parte do dia? Ele disse, por volta das 11 horas ele começou a melhorar. E o romano soube que foi a mesma hora em que Jesus disse, teu filho vive, e que ele tinha crido. Amém! Onipotente, onipresente, onisciente, infinito, esse é Deus. Assim, quando fazem uma chamada telefônica e dizem, ore, esse contato, é sua fé, traz Deus. É a coisa que traz a oração e Deus juntos em cena. Oração, a fé muda, de cá para cá, une. Diz a palavra. Tudo que quero que faças é dizer a palavra e tudo estará bem. Veja, não teve de estar ali, só diz a palavra, porque Deus é onipresente. Ele é todo-poderoso. Ele é exatamente tão poderoso debaixo do mundo quanto é no topo do mundo. Em qualquer dos lados, ele é Deus. E a única coisa que tens de fazer é só dizer a palavra. Ele disse. E agora, a fé descansa nisso. A fé faz o resto. De modo que você tem de ter fé como fundamento. Todo o cristianismo, tudo que você é, sempre será baseado em fé na palavra. É por isso que eu creio na palavra, está vendo? Não posso pôr minha fé em nada mais se fosse pô-la na igreja. Em que igreja? Eu poria católica, luterana, metodista, batista, pentecostais, onde eu poria, não sei, todas elas confundem e tudo mais, torcem linhas e tudo mais, mas quando ponho a minha fé em sua palavra, está ancorada, ninguém a interpreta que é assim, diz o Senhor, e eu creio nisso. Aí está a base. Um excelente médico aqui na cidade, amigo meu, Dr. Sam Adair. Fomos garotos quando crescemos juntos. Vocês conhecem Sam, ele me disse, Bill, depois que aquela visão veio, disse-lhe onde ele construiria suas instalações, a aparência teria, agora... vá lá a qualquer hora, pergunte-lhe se não é verdade. 2 ou 3 anos antes que acontecesse, eu disse-lhe onde seria. Eu disse, você irá ocupar quase todo esse quarteirão. Há uma coisa entre ele e aquilo, que é o local de reabilitação. O Dr. Adair tem o resto, e o farmacêutico. O Dr. Adair, Sam, ocupou aquilo exatamente, pela visão, onde um lugar, disse, nem mesmo pode ser tocado por 25 anos, está no tribunal. Eu disse, doutor, o Senhor lhe deu isso por causa da sua humildade. Eu não sou bom. Você é uma tartaruga, você tem uma casca do lado de fora, uma crosta pela qual você vê seus amigos, mas dentro você é um bom sujeito. Sai dessa casca. Eu disse, Deus lhe dá isso. Ele disse, eu nunca duvidei de você, Billy, mas terei de duvidar. Vá para o seu consultório. E assim ele foi. Na manhã seguinte, ele ligou. Disse, estou morrendo de frio. Disse, o que há? Era por volta de julho. O que há, Doc? Ele disse, já comprei o lugar, Billy. Tiveram uma reunião ontem à noite em Boston e comprei o lugar. Disse, eu lhe disse. Eu estive lá conversando com ele quando a arma explodiu no meu rosto. Disse, eu creio que contei isso a 1000 pessoas que vêm aqui, que foi isso. Agora, quando Deus fala alguma coisa, tende a acontecer. Ontem à noite, alguns amigos vieram, tinham ouvido contar essa visão sobre o caribu de chifre de 42 polegadas, urso pardo, grisalho, não sei quantas pessoas vieram a casa, querem ver isso. Eu disse, aqui está a fita métrica, ponha no chifre. Eu vi isso ser dito antes que acontecesse, porque quando Deus diz alguma coisa, tende a acontecer, e esse é o motivo, está baseado. Agora, aqui está o plano da salvação, e então, se sua visão aconteceu perfeitamente, exatamente da maneira que diz que acontece, e esta igreja aqui sabe que é isso mesmo, então, que me diz a sua palavra? Está vendo? Isso é mais confiável que a visão. Se a visão não fala conforme a palavra, então a visão está errada, mas é a palavra primeiro, porque é a palavra de Deus, está vendo? Assim, ele é onipresente, falou isso aqui, fez que se cumprisse no Canadá. Amém. Veja, ele é onipresente, muito bem.
Primeiro, você tem de nascer de novo. Então, quando nasce de novo, tem fé, crê na palavra. Até nascer de novo, você argumentará contra ela. Se você só é religiosamente inclinado, tem um pequeno conhecimento humano de que deve agir certo, nunca terá condições de concordar quanto à palavra de Deus. Nunca fará. Você tem de nascer de novo. Nascer de novo produz fé. Muito bem. Então, depois que se recebe fé aqui, F-E, então você apenas está em posição de crescer. Agora, muitas pessoas vão ao altar e oram e dizem: Senhor, perdoa-me, uma grande experiência de santificação vem sobre elas. E então você se regozija, vai ao altar, gritando, volta e diz: bendito seja Deus, eu o tenho. Você só chegou ao ponto em que pode crescer. Você não fez nada a mais. A única coisa que fez foi lançar o fundamento. Agora você vai edificar uma casa e despeja o fundamento. Diz: rapaz, eu tenho. Agora você tem um fundamento sobre o qual edificar a casa. Agora você tem de edificar uma casa. Agora, aí é onde a pessoa entra esta manhã. Vamos falar a respeito agora.